A paz do Senhor para os amados irmãos. Amém. Irmãos, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6, e leremos o versículo de número 68. Evangelho de João, capítulo 6, e leremos o versículo 68. Os irmãos estão reunidos desde a segunda-feira em um trabalho de celebração a Deus, e nós queremos nesta noite transmitir uma palavra do Senhor com a seguinte temática: celebrando por sermos vitoriosos em meio às crises. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. Assim está escrito: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Os irmãos podeis tomar os vossos assentos. Queremos agradecer ao pastor Antônio pelo convite. Para nós é uma honra estarmos aqui nesse trabalho. Quando estávamos vindo da Bahia, conversávamos com o nosso irmão evangelista Edson. Há 7 anos nós participamos da Semana da Celebração, foi uma bênção. 7 anos, em 2007, ou melhor, 2008, estivemos aqui na Semana da Celebração, dia 17 e 18 de maio. E para nós é uma honra para participarmos de mais uma Semana da Celebração. E estivemos aqui o ano passado, ministrando sobre finanças no reino de Deus, e eu falei algumas palavras que são interessantes na minha caminhada, e uma delas é a palavra OPA, observação, percepção e atenção. Eu aprendi aqui com os irmãos da Igreja 7 que esse trabalho é um trabalho magnífico, e Deus ele dá no ministério pastoral e assim para a igreja os frutos necessários. E lá no Alto Cruzeiro nós iniciamos não bem a Semana da Celebração, mas a Semana da Família. E Deus tem assim, pastor, abençoado aquele trabalho. E nós louvamos a Deus pela vida do Senhor, e que Deus venha continuá-lo abençoando e inspirando os novos ministros na obra dele. Amados, quando nós lemos o Evangelho de João, nós somos impactados pelo modelo em que João ele escreve o seu Evangelho. Eu lembro-me de uma certa feita que um pastor que lecionou para mim uma determinada matéria, ele chegou a entrar em debates com os principais escritores a respeito do Novo Testamento. E ele queria comprovar que o evangelista João, ele não teria escrito o Evangelho, ou ele não teria escrito o livro de Apocalipse. Uma coisa importante observarmos: quando lemos o Evangelho de João, nós percebemos de uma maneira nítida que quem escreveu o Evangelho, ele andou com o Senhor Jesus Cristo, e ele era íntimo do Senhor Jesus Cristo. No curso básico de teologia, a primeira matéria nós estudamos provas diretas e indiretas a respeito do escritor do Evangelho. Mas o que nós queremos chamar a atenção nesta noite não é comprovar quem escreveu, mas estudarmos um capítulo que ele chama a nossa atenção, que é o capítulo 6 desse Evangelho, que é um capítulo que mostra para nós um segundo momento em que Jesus ele apazigua a tempestade, porque nós iremos encontrar nas citações bíblicas que Jesus por 2 vezes ele chega a apaziguar a tempestade.
Lembrando que na primeira vez, esse momento ou esse fenômeno ocorreu em um instante do dia, e o segundo já estava a quarta vigília da noite. E esse segundo instante em que ocorre a tempestade, nós iremos observar que o mar da Galileia vai trazer para nós algumas crises que envolviam aqueles que aproximaram de Jesus. Uma crise que envolvia aqueles que acompanhavam o Senhor Jesus. E nós iremos encontrar também uma crise que estava inserida entre um daqueles que era apóstolo do Senhor Jesus. Quando olhamos para esse texto do Evangelho de João, percebemos que as crises, elas quando vêm, elas não vêm direcionadas a uma única pessoa. As crises, elas são abrangentes. As crises, elas não separam pessoas por posições. Vamos imaginar, o pastor, ele não poderá passar por crise porque ele é pastor. As crises não separam por posições. As crises, quando elas vêm de uma forma abrangente, e elas vêm também em uma forma de avaliação, para entender como está a nossa vida perante o Senhor. E no capítulo 6 de João, ele é inspirado pelo Espírito Santo para narrar algo que aconteceu no ministério de Jesus, em que crises são manifestadas, para que hoje nós viéssemos a compreender que em meio a todas as crises, eu e você, nós somos mais do que vencedores. Aí o pastor Silas Malafaia, ele gosta sempre de citar: existe uma crise lá fora, mas aqui dentro nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo Jesus. E quando nós observamos o pastor do século XVIII, Bruce, ele vai dizer que o mar da Galileia apresenta uma grande crise. Primeiro, física. Segundo, apresenta a crise espiritual. Mas entre a crise física e a espiritual, vem a crise política, vem também a crise econômica, e a pior de todas, vem a crise ministerial. Por que a crise ministerial ela passa a ser pior do que a crise espiritual? Segundo o pastor Bruce, porque a crise ministerial ela passa a ser uma revelação e identificação que ocorreu uma crise espiritual em tempos passados. E quando há uma crise ministerial, não será atingida uma única pessoa, serão atingidas várias outras pessoas. Então, olhando para o mar da Galileia, que de fato não corresponde em contextos geográficos ao mar, mas ao lago, entendemos que Jesus escolheu ali para fazer mais milagres, para testemunho e compreensão da igreja que Ele é Deus que faz milagres em nossas vidas. Olhando para esse texto e vendo o versículo 2, iremos notar o evangelista escrevendo: uma multidão seguiu a Jesus por causa dos milagres que por ele foram operados. E irmãos, ainda hoje se falava com o evangelista Edson Carlos, quantas enfermidades elas têm sobrevindo à nossa geração. Enfermidades que elas têm nomes até mesmo complexos. Enfermidades que em gerações, há 10, 20 anos, nós não as conhecíamos. Agora prepare, porque há alguns anos virão outros tipos de enfermidades, e nós iremos olhar para elas e ficarmos pasmados. Como nos últimos anos, nós vimos aparecer a
evidência de um tipo de gripe chamada H1N1, que popularmente ficou conhecida como a gripe suína. Depois dela apareceu a superbactéria. E hoje nós observamos os psicólogos, os médicos e outros especialistas para tratarem de vários tipos de doenças. Aí o salmista nos lembra: poderá cair do seu lado 1000, poderá cair do outro lado 10.000, mas você não será atingido. E no contexto original ali está escrito: poderá cair 1000 do seu lado mortos, do outro lado mais 10.000 mortos, mas você não será atingido. Porque a morte, ela não tem poder sobre a sua vida, porque a morte não controla a sua vida. Você está nas mãos daquele que tem autoridade sobre a morte. Você está nas mãos daquele que tem autoridade sobre as enfermidades. Você está nas mãos daquele que repreendeu a fúria da tempestade, e ele diz que é contigo todos os dias da sua vida. Aí percebemos que a crise física fizeram que homens chegaram até Jesus, e era uma média de 5.000 homens. Hoje nós presenciamos em igrejas uma crise física sendo notável, onde que as pessoas elas vão às igrejas por causa de uma cura física. As pessoas vão atrás de pastores querendo uma cura física. Não há erro, não há pecado. O pecado está em não querer o dono do milagre. E Deus nos chamou e nos ungiu para que em nosso meio houvesse milagres. Quantos testemunhos nós já ouvimos de milagres contados em nosso meio? Quantas curas que o Senhor realizasse em nossos lares e em nossas casas. Por isso que o escritor da carta aos Hebreus, ele vai dizer: Jesus, ele é o mesmo, assim como ele foi ontem, ele é hoje e ele será eternamente. Se ele curou no passado, ele curou hoje, e ele há de curar também amanhã. Mas nós devemos entender que a busca do milagre não poderá ser maior do que a busca àquele que faz o milagre. Quando aqueles homens, eles foram a Jesus, eles não foram querendo Jesus, mas primeiro querendo um milagre feito pelo Senhor Jesus. Ali estava uma crise, a crise física, a crise que estava no corpo. E essa crise, ela tornou-se real, porque Adão, o nosso representante na aliança das obras, ele desobedeceu à vontade de Deus. E assim como ele desobedeceu, muitos nos dias odiernos, por desobedecerem à voz do Senhor, enfrentam as consequências dos pecados. E essas consequências sobrevêm muitas das vezes sobre o físico, sobrevêm em forma de enfermidades. A crise física indica: o corpo está padecendo, o corpo precisa de uma ação, e muitos têm procurado os médicos e os médicos não solucionaram. Muitos têm batido em muitas portas e não encontraram a solução, porque enfermidades muitas vezes associam a um erro pecaminoso levado pela pessoa. Perceba, muitas das vezes, não quer dizer todas as vezes, porque enfermidades, elas acompanham uma consequência do pecado original. Mas percebamos que o Senhor Jesus Cristo, quando Ele olha em nossas vidas, e Ele percebe em nós a sinceridade da servidão, a sinceridade do servir a Ele. Amados, prepare, porque você levantará os seus olhos e você vai
clamar por socorro. E você vai olhar para um lado e para o outro e vai dizer: de onde virá o meu socorro? Você vai bater em portas e vai chegar em médicos e médicos vão dizer: não posso fazer nada por você. Você vai chegar em lugares que você iria encontrar especialistas, mas eles irão dizer: nada poderei fazer por você. O salmista, quando ele disse: eleva os meus olhos para os montes, ele olhou para os montes de Israel e ele presenciou Deus Baal sendo adorado nos montes de Israel. Ele olhou e viu em outros montes outros deuses sendo adorados, mas ele ergue mais o seu olhar e diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e fez a terra. Se os médicos lhe dirão não tem jeito, Jesus dirá: tem jeito sim, porque ele é o médico dos médicos, e operando ele, quem impedirá? Então celebre ao Senhor pelo milagre que ele tem realizado na sua vida física. Celebre ao Senhor por aquilo que ele tem realizado sobre o seu lar, sobre a sua casa. Eu gosto de enfatizar esse testemunho. No ano de 2012, a minha esposa saiu de Santa Maria a Goiânia, porque a minha filha, com 4 anos, ela estava com desenvolvimento precoce, e as mamas, elas estavam desenvolvendo com 4 anos. Aí naquele exato momento a minha esposa liga para mim chorando e disse: Anderson, a médica descreve que ela irá passar por um tratamento até a sua adolescência, e será uma injeção mensal, e ela vai ficar no valor de R$600. Pastor Antônio, o pai, quando vê o filho em uma necessidade, não mede nenhuma distância e nem circunstância. Mas naquela noite eu dobrei os meus joelhos e eu falei: Deus, não é a questão do valor, porque eu sei que o Senhor é Deus que dá aquilo que nós necessitamos. Mas eu dobro os meus joelhos diante de Ti e peço, Pai, que a minha filha não venha passar por esse constrangimento e que ela não venha ter, por causa dessas injeções, o seu metabolismo afetado. Eu peço ao Senhor nesse instante que o Senhor a visite onde ela está, repreendendo a enfermidade, fazendo milagre na vida dela. Amados irmãos, eu chorei como pai, eu chorei como filho do Deus vivo, sabendo que o milagre sobreviria da parte dele. A minha esposa chegou ao hospital, passou por tratamentos com exames que naquele ano chegou a quase R$3.000. E a minha esposa disse, quando fez o exame de tomografia e viu a nossa filha dentro daquela marca, ela começou a chorar e a pensar: meu Deus, o que vai acontecer com a minha filha? Mas naquele momento Deus, Ele já tinha respondido no céu. Quando pegaram os exames e a médica olhou e disse: mãe, não tem problema nenhum na sua vida, se foi uma alteração, não há mais nada. Amados irmãos, quando ela me ligou, eu entendi naquela hora, foi a ação de Deus na vida da minha vida. Se você chegou nessa semana da celebração dizendo: Deus, eu irei entregar a minha oferta, é a oferta do sacrifício, é a oferta em que eu estarei tirando de um exame, de um tratamento, de um remédio, saiba de uma coisa: você há de receber uma porção dobrada da glória de Deus, e onde havia enfermidade, não haverá mais, em nome de Jesus. Crise física, e a crise física, ela se propaga com o que nós chamamos de mortes. Então, a igreja, ela tem desenvolvido com majestade o seu ministério real, e o ministério real da igreja é orar e Deus curar, orar
ação em seu físico e toda ação contra a vida daqueles que aproximam de Deus. Mas observemos que a crise física não foi a única. Ainda no capítulo 6, versículo 15, João escreve: a multidão queria arrebatar e fazer de Jesus rei sobre eles. Então, se 5.000 homens chegaram a Jesus, queria arrebatá-lo para fazer rei, indica que não existia uma boa gestão pública naquela região. Se nós olharmos para a gestão nacional e percebemos tantos escândalos, quantas vezes, ao olharmos os noticiários internacionais, vem lá uma certa interrogação: qual o valor de ser brasileiro? Vem lá a interrogação: por que tantas crises? A nossa maior estatal sai das 10 maiores economias do mundo para ficar no posto das 416 maiores. Aí nós entendemos uma crise política, não a nível federal, mas a nível dos 27 distritos do Brasil. Há uma crise política em mais de 5.565 municípios. Quando olhamos para o cenário político, há uma crise nos dias atuais. Quando olhamos nos dias de Jesus também, havia uma crise política. E a crise política, ela descreve a ausência de pessoas que governam com temor. E quando nós olhamos e estudamos a Bíblia Sagrada, iremos entender que dentre os oficiais de Deus, Deus selecionou homens para serem profetas. Deus selecionou homens para serem sacerdotes. Deus selecionou homens para ser sábios. Deus selecionou também homens para serem governadores. E a Bíblia diz, a Bíblia ensina, lá em Gênesis, quando Jacó ele estende as mãos sobre os seus filhos, ele chega para Judá e ele ministra uma bênção sobre Judá. E essa bênção era a bênção do governo. E a bênção do governo abrangeria ao povo de Israel, nação eleita, escolhida por Deus, mas também abrangeria ao reino eterno de Deus, que há de estender sobre a terra. Mas perceba que quando nós olhamos ali a bênção de Jacó, há uma bênção administrativa para Israel. Deus selecionou homens para trabalhos públicos. E nós devemos entender e compreender: se a política, muitas das vezes, ela está suja, porque nós permitimos, como servos de Deus, ela tornar-se suja. Mas nós temos uma missão tão grande de trazer uma claridade espiritual e abrangermos a mensagem do Senhor para aqueles que são os nossos líderes. E esses dias, orando a Deus, eu cheguei a falar para o Senhor: Deus, se não sair homens do nosso meio para cargos públicos e serem exemplos, nos dê a oportunidade de ganhar aqueles que estão em cargos públicos e que eles venham a ser exemplo. Mas nós não podemos ficar apenas na oração, pastor Antônio. Cheguei para o presidente da Câmara de Vereadores, conversei com ele e falei: eu quero vir aqui, quero glorificar a Deus nessa casa e falar do amor do Senhor Jesus Cristo. Pode? Ele disse: irmãos, nós devemos entender que é uma autoridade tão grande em nossas vidas. Eu compreendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Deus me chamou para o ministério da palavra, mas Deus não quer que eu negue a bênção sobre aqueles que estão e são chamados para a administração pública. Quem sabe de nosso meio, Deus ainda poderá levantar alguém para ser deputado distrital. Quem sabe do nosso meio, Deus ainda possa levantar alguém para ser governador distrital. Quem sabe, pastor Antônio, um dia Deus levante alguém para ser presidente da república de nosso meio. Mas uma coisa, se Deus não levantar, Deus também não impede de nós ganharmos eles para estar em nosso meio, levantando as mãos e glorificando aquele que é
No mês passado, no Congresso das Senhoras, aí o presidente da Câmara chamou o prefeito e disse: prefeito, ele quer ir lá e fazer um culto, pode? O prefeito pode. Eu falei: tem mais, prefeito, eu quero ir no seu gabinete fazer um culto de louvor e adoração a Deus e abençoar a sua vida lá. Pode? Pode. Irmãos, eu estou aguardando a resposta da data. Eu dei um tempo para ele, mas enquanto não cumprir esse tempo e a resposta não vir, eu chego na Câmara de Vereadores de terno, sento lá com eles para assistir a sessão, e ao terminar eu irei conversar com o presidente para vermos a data, porque nós temos que pregar a palavra de Deus. E depois de lá, o nosso propósito é chegar no batalhão da PM e glorificar o nome do Senhor no meio deles. E depois de lá nós iremos em outros lugares, porque muitas das vezes nós, como igreja, preocupamos em pregar o Evangelho apenas para aqueles que são discriminados, rejeitados, abandonados, excluídos pelas questões econômicas. Mas entenda que Deus quer que nós preguemos o Evangelho a toda criatura. Eu sei que há uma crise no cenário político, mas eu não aceito enquanto eu estiver naquela cidade, uma crise, ela crescer e progredir. Eu quero trazer eles para o lado de cá. Eu quero ganhar eles para o Senhor Jesus Cristo e dizer que onde a palavra do Senhor chegar, a crise será vencida para a glória do nome do Senhor. E eu peço aos irmãos, faço um pedido nessa noite. Vocês lembram bem de quem vocês votaram como deputado distrital e deputado federal? Vocês lembram para quem vocês votaram? Peguem essas pessoas, põem debaixo de seus joelhos. Ore para Deus abençoá-las. Se elas são cristãs, para que elas continuem sendo fiéis. Se elas não são, para Deus as convertê-las. Porque prepara, eu acredito que um grande avivamento virá sobre o Brasil. E eu não quero estar do lado de fora desse avivamento. Eu quero fazer parte desse avivamento. E para que ele ocorra, eu tenho que ter interesse por esse avivamento. Por isso que o pastor Charles, ele vai dizer, quando nós chegarmos em nossas casas e ligarmos a televisão, e o programa de televisão for melhor e mais empolgante do que o culto da noite, eu preciso de avivamento. Quando nós chegarmos em nossa casa e nós olharmos para os nossos filhos, nossa família, reunirmos com eles, e aquele momento for mais importante do que ganhar almas para Jesus, nós precisamos de avivamento. E entenda uma coisa, muitas das vezes nós erramos em pedirmos: Deus, aviva a tua obra. Mas o nosso interesse é: Deus, aviva o pastor, que o pastor parece que está cansado. Deus, aviva os obreiros, porque os obreiros parecem que não estão mais trabalhando como deveriam trabalhar. Mas quando eu clamo por avivamento, eu tenho que pedir: Deus, aviva essa obra. E começa o avivamento da minha pessoa, porque eu quero fazer parte do avivamento. Eu quero ser presenciar o avivamento. Nós cometemos um erro, irmãos. Colocamos culpa nos outros por situações e circunstâncias, mas nós não nos envolvemos nela. Aí eu chamo a sua atenção para algo que aconteceu comigo esses dias. No dia 15 de março, chegando na escola bíblica dominical, encontro a minha casa aberta e aparelhos foram furtados. Nisso aí eu fiquei preocupado, porque havia dízimos lá em casa. E fui direto olhar onde estava o dinheiro da igreja. Deus não deixou pegar o dinheiro da igreja. Fiquei aliviado. Estava o celular da minha esposa e debaixo do celular havia o dízimo de uma irmã que tinha sido entregue na noite anterior. Eu tinha chegado tarde, que era um culto festivo. Aí desci o dízimo para anotar depois da escola bíblica dominical na sala. Pegaram o celular da minha esposa e deixaram o dízimo em cima do rack. Aí passaram-se alguns dias. Dia 25 de abril, a abertura do congresso. Pastor Antônio, olha o que aconteceu lá perto de casa.
Um aniversário, alguém chegou e jogou cerveja no outro. Não gostou, pegou uma faca e esfaqueou até a morte a outra pessoa. Dia 25 de abril. Passaram-se 5 dias, lá perto de casa novamente. Às 14 horas e 20 minutos, 2 rapazes pararam de moto e atingiram 2 jovens. Um morreu na hora. Olhei para aqueles rapazes caídos no chão. Um gemendo, agonizando, e o outro morto. E eu preocupei naquele instante e falei: Deus, o que eu posso fazer para melhorar essa situação? Irmãos, quando nós vemos situações destas, nós culpamos as autoridades, nós culpamos os outros, mas eu virei: Deus, o que eu posso fazer para melhorar esta situação? E falando com Deus, eu cheguei a uma conclusão. O pastor Antônio, na convenção passada, ele disse uma frase de um jornalista daqui do Distrito Federal: somos a última geração de filhos a obedecermos os pais, e a primeira geração de pais a obedecermos os nossos filhos. E falando com Deus, Deus tocou no meu coração: a crise está nas famílias, a crise está nos lares, a crise está nas casas. E eu coloquei no meu coração: eu quero atingir dentro de Santa Maria, naquela região, 100 famílias, falando do amor do Senhor Jesus Cristo, com seminário, indo em casa, pregando em igreja, se colocando à disposição para falar da graça redentora de Jesus sobre as famílias. Não se exclua dos problemas, faça parte da solução e da resolução para a glória do Senhor Jesus Cristo. E quando nós chegarmos a essa conclusão, prepare para a porção dobrada da glória de Deus. Aí vem lá, versículos 9 e 10. Com 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimentou uma multidão de quase 5.000 homens, retirando mulheres e retirando crianças. Teria no mínimo 15.000 pessoas ali. Eu lhe pergunto: 5 pães, 2 peixes, daria para esta multidão? Amados, se nós estivermos com uma fome tamanha, não daria para um de nós. Mas era uma multidão. Jesus pega naquele instante o pão e ele começa a dar graça. Ele pega o peixe e começa a dar graça. E naquele instante o cesto vai multiplicando. Naquele instante o cesto ele vai aumentando. Ai, irmãos, sobraram ainda cestos cheios. E aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles meninos, eles se alimentaram e ainda sobraram. Sabe o que quer dizer isso? Uma multidão com fome, crise. Tinha peixes, tinha pão para alimentar todos? Não. Crise econômica. O Brasil está passando por uma crise econômica. Mas eu lhe pergunto: faltou pão na sua casa? Faltou alimento na sua casa? Lhe desafio ainda: vai faltar pão na sua casa? Vai faltar alimento na sua casa? Não, porque o Deus da prosperidade está na sua casa. Não, porque você é fiel a Deus, e quando você é fiel a Deus, Ele vai abençoar. Prepare para entender que as bênçãos de Deus em nossas vidas é uma contramão à situação que ocorre lá fora. Aí volta ao pastor Silas Malafaia: há uma crise econômica lá, mas aqui há um milagre econômico de Deus nas nossas vidas. Em Santa Maria da Vitória, eu tenho testemunhado lá que ultimamente, pastor Antônio, o maior milagre que nós temos contemplado é o milagre econômico. O milagre de Deus prosperar os seus filhos. Irmãos, Deus ele tem prosperado de uma maneira tamanha
como eu ali tenham dito para oportunidades de emprego, não dá para fazer mais nada, porque o tempo não tem como. Irmãos, além da igreja que nós tomamos conta, ministramos no curso básico em Santa Maria da Vitória. Tem 2 cursos de teologia que foram atrás para nós ministrarmos para eles. E são 47 aulas semanais, de segunda-feira a sábado até às 16 horas. E a bênção de Deus chegando, Deus prosperando. Sabe o que quer dizer isso? Quando você é fiel, Deus te abençoa. Quando você é fiel a Deus, Deus lhe honra. Aí as pessoas estão dizendo: está difícil, está complicado, não dá, não tem como. Aí Deus vira para você e diz: eu sou com você. 2003, namorando, com o propósito de casar no final do ano. Perdi o emprego que ganhava um salário mínimo. Fui convidado para dar uma aula em uma escola com 4 aulas apenas. A aula naquela escola era R$3. 4 aulas por semana era R$12 por semana. Por mês seria R$48. Aí eu pergunto: casa, presbítero Marlon? Compra lote, presbítero Marlon? Aí vem um colega para mim e diz o seguinte: Anderson, se você for bom, o ano que vem vai chegar tantas oportunidades e você vai dizer não. Aí eu falei: Deus, não é o ano que vem, é esse ano. Irmãos, daqueles R$48 eu tirava o meu dízimo. E o que a Bíblia nos ensina? Ser fiel e no muito. Em 2 meses eu estava com 43 aulas semanais. Paguei o lote, construí a casa e casei no final do ano. Deus, Ele é fiel com aqueles que são fiel. Se nós formos fiéis, Deus, Ele há de nos abençoar. Mas preste bem atenção nisso. E eu vou pedir ao pastor Antônio, por favor, coloque-se de pé, pastor. Irmãos, quer ser abençoado? Seja amigo de pastor. Quer ser abençoado? Ande com o pastor. Além de ser fiel no dízimo, além de ser fiel nas ofertas, além de ser um ofertante na obra missionária, seja amigo de pastor. O rapaz que congrega comigo, pastor Antônio, que a digital dele fala em dinheiro, é meu amigo. E Deus tem o abençoado. Se você for amigo do seu pastor, prepare, que as bênçãos serão tão grandes na sua vida, que você vai sair distribuindo as bênçãos de Deus. E quanto mais você distribuir, mais bênçãos virá sobre você. Você está pronto para isso? Levante a sua mão e daí abençoe o seu pastor. E faça um compromisso de ser mais amigo dele. Quando ele estiver chorando, chore com ele. Quando ele estiver em momentos de alegria, subir com ele. Quando ele estiver cantando, cante com ele. Quando ele estiver em momentos de aflição, diga para ele: pastor, conte comigo. E você vai ver esse homem sorrindo e vai ver as bênçãos de Deus repousando sobre a sua vida. Só aqueles que acreditam diz: pastor Antônio, prepare, meus amigos vão aumentar, e as bênçãos de Deus serão abundantes sobre a sua vida, sobre as nossas vidas e sobre esse ministério. Palmas para o Senhor Jesus. Irmãos, se amigo de pastor é bênção, mas ainda há crise. Preste bem atenção. Crises econômicas são vencidas, mas existe uma crise espiritual. E essa crise espiritual era sobre minha atenção, porque Jesus vira para os discípulos e diz para eles: vocês querem ir como os outros estão indo? Aí Pedro: não, Senhor. Para quem
iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Amados, quantos em nosso meio estão passando por crises espirituais? Quantos em nosso meio não conseguem mais pegar na Bíblia Sagrada para lê-la, porque estão em crise espiritual? Quantos em nosso meio que não conseguem dobrar os joelhos, porque estão passando por crise espiritual? Quantos que não conseguem ouvir a palavra pregada, porque estão passando por crise espiritual? Aí Pedro nos ensina para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Está iniciando a crise espiritual. O pecado, ele não mais faz com que a sua consciência seja cobrada. Está na hora de você dobrar os joelhos e clamar ao Senhor perdão pelos pecados. Está na hora de você dobrar os joelhos e falar: Deus, eu não concordo com isso. Deus, eu não aceito isso. Quando o amor está esfriando, não é para nós deixarmos que ele venha diminuir mais, mas é para nós clamarmos ao Senhor. Por isso que no ministério particular Jesus diz: não foi vocês que escolheste a mim, mas eu que vos escolhi, e vos nomeeis para que vais e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Quando você está dando fruto, a graça de Deus é abundante em sua vida. Mas voltando ao início do capítulo 15, deixando o versículo 16, todo aquele que está ligado e não dá fruto é arrancado e jogado fora. Eu não quero estar do lado de fora. E quando vem a crise espiritual, eu não dou fruto. E ao não dar mais fruto, eu não consigo de maneira nenhuma sentir a presença do Senhor. Por isso que o Espírito Santo, ele não é sentido mais por alguns. E preste bem atenção nestas palavras. Quando o Espírito Santo, ele está chegando, ele demonstra e indica que ele está chegando. Mas quando ele está afastando, ele não há e não dá demonstração de afastamento. Olhe bem nestas palavras. Em Atos capítulo 2, eles estavam reunidos, buscando a Deus, a igreja do Senhor. E o Espírito Santo manifestou como o vento veemente. Ele demonstrou. E naquele instante eles viram línguas de fogo sobre a cabeça de cada um deles. Quando o Espírito Santo aproxima, ele demonstra que está vindo. Quando ele batiza, ele demonstra em nossos corações a chama e a graça crescente. Mas quando nós nos afastamos dele, ele não dá indicador que ele está afastando. Quando nós desaproximamos da graça redentora, o Espírito Santo não dá indicadores. Ele não faz um movimento. Ele se entristece, porque ele é uma pessoa. Ele sente triste, rejeitado e abandonado. A crise espiritual é o menosprezo à ação do Espírito Santo de Deus. Alguns homens, ao ouvirem o sermão de Jesus, eles afastaram, e eles são chamados ali de discípulos, mas os apóstolos não deixaram o Senhor Jesus. Os apóstolos falaram: para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Mas preste bem atenção, a crise espiritual, ela tem que ser vencida. Mas para concluirmos, nós iremos notar no mesmo episódio
uma crise chamada ministerial. E essa crise ministerial ela é registrada por Mateus, quando ele escreve no capítulo 14, versículos 29 e 30, ao aproximar de Jesus, o apóstolo Pedro, o apóstolo, sentindo o vento, temeu e começou a ir para o fundo. Preste bem atenção nisso. Falamos no início que na primeira tempestade ela tinha sido de dia, e naquela tempestade Jesus estava no barco. Na segunda tempestade foi à noite, quarta vigília, e Jesus ele não estava no barco. Aí Jesus ele vai aproximando dos discípulos sobre as águas, e eles pensaram, aí está vindo um fantasma. Eles temeram. Jesus se apresenta para eles, mas naquele momento Pedro disse: és o Senhor mesmo, deixe que eu vá até a sua pessoa. E Jesus chamou Pedro, e Pedro ele começa a andar. Pedro ele começa a ir até o Senhor Jesus. Chegando, ele começa a sentir um vento sobre ele. Ele começa a temer, e ele começa a ir descendo ao fundo das águas. Aqui essa é uma crise ministerial. Irmãos, não há ninguém que seja chamado por Deus para o ministério que não passe por situações difíceis, entre elas perseguições, entre elas abandono, entre elas isolamento, entre elas rejeições em diversas instâncias. Mas entendo, quem determina o fim do seu ministério é Deus. Ou você, enquanto alguém olhar para você e menosprezar, mas se você estiver olhando para Jesus, você estará firme. Se você olhar para as pessoas criticando, você vai afundar. Mas se você olhar para as lutas, você vai afundar. Mas se você continuar olhando para Jesus, você vai continuar firme em seu ministério. Pedro naquele momento ele sente o vento. Pedro naquele momento ele entende as suas limitações. Pedro naquele momento ele compreende que ele era falho, e ele esqueceu que o alvo estava na frente. O alvo não estava nos lados, o alvo não estava em meio à tempestade, mas estava naquele que dá vitória sobre as tempestades. Entenda bem, a obra que Deus nos vocacionou, homem nenhum irá por fim nela. A obra que Deus nos chamou para fazer, quem tem poder para dar fim é Deus. E eu tenho falado com Deus, que o dia que eu não servir para o ministério, que o céu me aguarde. O pastor Antônio, eu tenho ouvido essas mesmas palavras, porque, irmãos, quem dá fim no nosso ministério na terra é Deus. Enquanto nós estivermos aqui, Deus ele quer nos usar para fazer a obra dele. A crise ministerial faz com que pessoas do púlpito volte a sentar como ovelhas. A crise ministerial faz com que ministros da palavra passem a ser ouvintes da palavra. A crise ministerial faz com que homens peguem as credenciais consagradas pelo Deus Todo-Poderoso e as rasguem e não dê mais valor para ela. A crise ministerial faz com que outras pessoas deixem de ser abençoadas por Deus. Mas entenda que enquanto você estiver olhando para Jesus, vem vento, vem vendaval, vem crítica, vem problemas, vem seca, vem deserto, vem solidão, mas você estará firme fazendo a obra do Senhor Deus. O que seria de nós se os apóstolos deixassem ser vencidos pelas crises? Se no momento da crucificação Pedro falasse: não, vou morrer por Cristo,
Jesus vive em mim, por isso eu morro por Jesus. O que seríamos de nós se homens não chegassem a foguetes e se entregassem pelo Evangelho? O que seria de nós, amados, se Jesus não subisse ao Calvário e ele não tivesse dito aquelas palavras, tetelestai, que quer dizer está consumado, está pago, está quitado o valor das almas que o Pai tem entregue à minha vida. O que seria de nossos ministérios se o Espírito Santo não tivesse sobrevindo sobre as nossas vidas? Não deixe o chamado de Deus para a sua vida. Não abandone o chamado de Deus para você. Eu sei que nessa hora o Espírito Santo, ele está dizendo: volte a fazer aquilo que você fazia outrora. Volte a realizar aquilo que eu lhe chamei para fazer. Se é pregar, pregue. Se é cantar, cante. Se é evangelizar, evangelize. Se é pastorear, pastoreie a obra do Senhor. E Deus, ele há de te abençoar no ministério. Crises, elas existem, mas nós temos vitória sobre as crises. Um certo dia, virei para Deus em oração e falei: Deus, amanhã, dependendo da palavra da minha esposa, não volto na obra do Senhor, nem para despedir dos irmãos, porque não aguento. Irmãos, a minha esposa chegou toda feliz no culto. A minha esposa sorrindo, abraçando as irmãs, mas uma irmã, ela entra e vê a minha esposa sorrindo com as outras e colocou no seu íntimo: está sorrindo de mim. E a irmã saiu para o banheiro chorando. A minha esposa, como esposa do pastor, foi dar um apoio para aquela irmã. Quando a minha esposa aproximou, ela foi para cima da minha esposa e começou a gritar com a minha esposa, dizendo que a minha esposa estava menosprezando. Naquele instante a minha esposa passou mal, não conseguia respirar direito. Como pastor, terminei o culto, fui até o último minuto do culto. A minha esposa foi levada para a casa de uma irmã. A irmã que se sentiu ferida foi para a sua casa. Terminou o culto. O pastor vai para onde, pastor Antônio? Dura coisa pedir. O pastor vai ver a irmã que estava ferida.